Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é a Isa e esse é o podcast História em Ação. Esse podcast faz parte de um projeto, como vocês já sabem, chamado Heresia Forjada, sobre a intolerância religiosa e censura a partir do livro O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. Esse é o nosso último episódio, o quarto deles, e se chama Carlo Ginzburg e a Microhistória. A gente vai falar um pouco sobre o historiador, a gente vai falar um pouco sobre a metodologia de microhistória e um pouco das obras também. Bom, se esse episódio está sendo postado agora, isso significa que a nossa estreia do espetáculo está próxima. Então, eu convido todo mundo a acompanhar pelas redes sociais, Heresia Forjada, tudo junto, que lá vão ter todas as informações. Abrindo os caminhos e fechando com chave de ouro, de novo, vem aí, Melissa Vicente, nossa musa da história, de volta. Ai, obrigada pelo musa. Para quem perdeu, a Melissa é professora, pesquisadora de história há muitos anos, doutoranda em História, Política e Bens Culturais pela FGV, tem mestrado em Educação e licenciatura em História. Dá aula nos cursos de Pedagogia, História, é claro, e Relações Internacionais pela Unisantos e tem mais de 20 anos de carreira. A mulher é um luxo. Aí, aplausos. Então, bora lá para o nosso último episódio. Então, vamos lá, Mel. Vamos, bora. Quem é Carlo Ginzburg? Bom, Carlo Ginzburg é um historiador italiano que ainda está vivo. Aê. É de uma leva de historiadores europeus do século XX que trouxeram uma inovação, um olhar fresco para a história, né, para a maneira de pensar a história, de fazer a história. Ele nasceu em 1939 e atualmente está com 84 anos. E ele foi um historiador assim, premiadíssimo, ganhou muitos prêmios. Foi professor em Harvard, em Princeton, em Yale, na Universidade de Bolonha, e deu também palestras no mundo inteiro. Tá? E, não à toa, junto com o seu parceiro, o amigo, historiador Giovanni Levi, desenvolveu o método chamado microhistória, que a gente vai conversar agora. Sim. Então, só pensando em algumas obras dele, né? A nossa obra principal, que é O Queijo e os Vermes, que dá nome ao espetáculo. Sim. Foi uma obra de quando? 1976. 76. E ele achou, né, contando um pouco a história, né? Ele achou o processo de um moleiro no interior da Itália, né? Isso. E esse moleiro, foi muito interessante ele achar ali nos processos, porque ele estava pesquisando uma outra coisa, os Benandanti, feiticeira, né? Que ele vai... Os Andarilhos do Bem, né? Isso, no livro Os Andarilhos do Bem, ele vai escrever um livro sobre isso, mas aí no caminho ele encontra esse processo. E esse processo dá origem ao Queijo e os Vermes, que é, acho que talvez o livro mais conhecido famoso, dele, mais né? famoso dele, sem dúvida. Mais popular. Sim. Ele teve outras obras também, Mitos, Emblemas e Sinais, Os Andarilhos do Bem, O Queijo e os Vermes, História Noturna, além de outras que são menos conhecidas, mas que ele também fez, O Fio e os Rastros, Nenhuma Ilha é uma Ilha, Olhos de Madeira, Relações de Força, além de todos os artigos, todas as entrevistas, tudo que ele já escreveu por aí, né? É legal a gente pensar nessa relação de historiador no presente, né? Porque às vezes fica muito, muito no passado. Perfeito. Muito assim, ai, já está morto, né? É bom você falar isso no começo, ele ainda está vivo. Ele sim. ainda está vivo, e assim, é importante porque ele é um cânone, né, da historiografia. Então, é importante mostrar que é um historiador ativo, que está na ativa. Teve no Brasil há poucos anos atrás, fez uma série de entrevistas, palestras nas universidades aqui. Então, é um combatente aí pela história que está atuando ainda, e não só no passado, mas na contemporaneidade, né? Sim. E ele veio de uma mudança de paradigmas dentro da historiografia, ele veio da Escola dos Anal, né? Que Isso. A Melissa vai contar um pouquinho pra gente sobre. Vou tentar ser breve, porque a Escola dos Anal, ela tem, né, gerações, a gente divide essa escola em gerações, e cada uma com peculiaridades, né, muito próprias,
mas quando a gente fala em escola, para ficar bem claro assim para a nossa audiência, não é uma escola propriamente dita, né, um prédio físico, né, ou uma instituição. Quando a gente fala de uma corrente literária ou uma corrente historiográfica, uma corrente de pensamento, tá? Então, que teve origem justamente na década de 30, quando Marc Bloch e Lucien Febvre, dois historiadores, decidiram criar uma revista, né, a Revista de História dos Análises, né, ou dos Anais, Anuais de História. E essa revista ela tinha um propósito, uma missão, que seria cortar um pouco do viés historiográfico muito pautado na história política e econômica e naquela história extremamente positivista, tradicional, que veio com a historiografia francesa e a historiografia alemã. Como que se dá isso? O Febvre e o Marc Bloch eles entenderam que a história deveria dialogar com outras áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, psicologia, geografia. O Carlo Ginzburg é antropólogo, não é também? Também, de formação, ele também é. Então, houve essa necessidade de trocar, né, esse diálogo, e isso veio também de uma influência do marxismo, da história marxista, né, de olhar para o campo das estruturas, das superestruturas, e, então, propor um novo olhar para esse método historiográfico. Como vai se mudar o olhar, esse paradigma, então vai mudar também o quê? As fontes históricas. Na historiografia positivista, que tem origem lá na França, no Auguste Comte, né, um filósofo francês, que era uma historiografia pautada numa história extremamente linear, tradicional, como se a história tivesse uma evolução, como se ela fosse progredindo ao longo do tempo, e uma história demarcada no tempo e no espaço, com datas, eventos, fatos que deveriam ser valorizados, né, uns mais do que os outros, e que tratava também das grandes figuras que atuaram nessa história, como grandes líderes, reis, políticos, chefes de Estado, generais, né? Então, que obviamente só vai tratar de uma história com um olhar mais masculino, né? Então não traz aí tanto as mulheres e outros grupos que surgem justamente dessa mudança de paradigma. A partir do momento que a gente abre o campo das fontes, porque até então o positivismo ele só aceita as fontes escritas, né, as fontes primárias impressas, escritas, e que fossem institucionais, oficiais, né, que estavam em arquivos, bibliotecas, acervos, né, confirmados aí. Então, a partir do momento que você olha para uma fonte diferente disso, que pode ser inúmeras coisas, desde uma música, um vestuário, um registro na parede, na pedra, que pode ser um diário, pode ser uma entrevista, né? Quando você muda esse olhar, você muda as perguntas também, e você encontra outras possibilidades de pesquisa. Eu acho que é interessante a gente colocar isso, porque, às vezes, o nosso contato, na verdade, às vezes não, acho que o nosso maior contato com história, primeiro, é na escola. Sim. Né? E aí, isso já é um ponto, porque na escola a gente tem ali aquelas cadeirinhas jesuíticas, né? Aquele ensino bem quadradinho, as datas, essa memorização, tal, que é uma coisa que a gente ainda reproduz, tanto de uma época jesuítica também, de ver a escola e de conceber essas coisas, quanto dessa história super tradicional. Sim. Então, é legal a gente ver que existem outras possibilidades para estudar história, né? E hoje, isso é o que há, assim, na historiografia da academia, né? É o que há. A gente vai pesquisando coisas também culturais, com outras fontes. Isso, exatamente. Né? Pensando também em oralidade, que também na nossa formação de Brasil vem muito da África também, vem muito dos indígenas, e que isso também foi apagado, né? Exatamente. Isso também é uma questão. O nosso currículo era muito jesuítico, né? Muito herdeiro da Europa, né? Da França, principalmente. Até o início do século XX, o currículo escolar era basicamente copiado dos franceses, né? Então, uma organização toda escolar estruturada na França. E não à toa a escola dos análises veio na França, né? Ela traz, né, esse frescor, esse novo olhar. Mas o que é importante destacar é que essa escola ou essa linha de pensamento, e que existe até hoje, tá? A publicação ela é ainda feita, né, na França,
e ainda, né, traz novos olhares, novas pesquisas, né, para a historiografia, mas ela tem etapas, né? Então, a primeira geração são esses dois, os fundadores, né, o Bloch e o Lefebvre. Depois a gente tem o Brodel fazendo parte da segunda geração, e o Brodel ele tem uma coisa super interessante, porque ele traz o ponto de vista da longa duração e da divisão dos tempos. Sim. Então, ele vai dizer que o tempo cronológico não é o mesmo tempo da história. Então, nós temos um outro olhar, e por conta desse olhar de longa duração, que o Ginsburg e o Levy vão pensar do macro para o micro. E aí vem o paradigma que ele vai trazer de procurar a história nos pequenos detalhes. Né? E ele corta um pouco essa tendência da longa duração do Brodel e traz um olhar como se fosse uma lupa sobre os documentos, né? Como se ele estivesse fazendo um trabalhozinho de detetive e procurando nos indícios, né? nos detalhes, nas pistas, o que ele poderia trazer de novidade para a historiografia. Tá? Então, a escola dos Annales ela foi importante porque ela abriu as portas para uma diversidade de pesquisas na história e também de abordagens da história, porque aí nós vamos ter a história cultural, que foi chamada de nova história, né, também. Nós vamos ter a história das mentalidades, a história do cotidiano, a história das mulheres, a microhistória. Então, todas essas abordagens agora que estão consolidadas como um campo, né, de pesquisa e de metodologia da historiografia. Na historiografia do teatro, eu fico pensando esses paralelos, né? Porque, sim, enfim, claro, né? Atriz, né? Atriz e historiadora. Eu amo. Historiadora enferrujada, porém Não, historiadora. claro. Mas eu acho que hoje a gente pensa no movimento de teatro contemporâneo muito as oralidades, a autoficção, alguns aspectos que a gente não pensava até então. Não sei se até então, mas que a gente não pensava, sei lá, 50 anos, a gente pensava em outros métodos de fazer teatro, né? Em outras Sim. metodologias do teatro. E aí eu fico pensando, será que tem alguma ligação? Eu não sei se tem ou não, mas eu acho que sim, porque uma coisa vai contaminando a outra. Certeza. Né? Então, a mesma coisa das histórias dos grandes homens, da história, sabe, dos grandes políticos, da grande economia, para o micro, que é uma relação que a gente está fazendo, inclusive, também no espetáculo, né? Sim. Pensar essa ficção, esse teatro de depoimento, trabalho com memória, com a microhistória. Eu acho que elas caminham super juntas. E eu nunca vi uma pesquisa que juntasse as duas. Então, vem aí a ideia, né? Vem aí um mestrado. Vem aí um mestrado em História do Teatro, de repente. Eu amo. Né? Vamos lá. Mas eu acho que tem uma super ligação, assim, da gente pensar hoje, assim, pensando no todo, né? Não categorizando história e teatro, da gente pensar as oralidades como uma possibilidade também de trabalho, porque antes é a cultura escrita, né? A cultura das coisas grandes, sabe? Dos grandes temas. Sim. E isso vai afunilando para a microhistória, né? Sim, e pensando que, provavelmente, as fontes do Ginsburg para fazer o Queijo e os Vermes foram os depoimentos, e os depoimentos, né, relatos do Menóquio, né, e que foram escritos, a gente não sabe até que ponto eles foram alterados ou não, né, nesse relato, nessa escritura. Isso também é um trabalho do historiador, né, um trabalho investigativo do historiador. Né? Quem fez o acolhimento desses depoimentos? Né? Quem relatou? Quem falou? Quem escreveu? Quem registrou? Né? Então, isso também faz parte de um trabalho de metodologia de microhistória, né? Que está dialogando aí com o teatro perfeitamente. Né? Quando a gente traz um olhar para as biografias, né? Que você falou da autoficção, as biografias elas vêm como um resgate também da escola dos análises, né? A autobiografia também como uma possibilidade de fonte histórica. Né? É isso, assim. E aí a gente pode pensar, então, sobre microhistória. A gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Sim. Assim. O que é? Então, microhistória é uma metodologia desenvolvida pelo Ginsburg e pelo Giovanni Levy, numa publicação que eles fizeram em 1980, chamada Microhistorie, né? Justamente provocando, né, a pesquisa. Eles fizeram uma coleção chamada Microhistorie, na década de 80, onde eles trazem essa perspectiva
que eles vão chamar de paradigma indiciário. O que seria o paradigma indiciário, né? É aquele paradigma que vai buscar nas fontes indícios ou vestígios de um personagem, de um fato, de um evento, tá? Símbolos, né, de uma mentalidade que possam dialogar com o contexto em que essa história está acontecendo. Então, veja, não é pegar uma peça de um quebra-cabeça isolado e destrinchar essa peça de quebra-cabeça. Não, é pegar a peça de quebra-cabeça e tentar colocá-la no quebra-cabeça montado. Tá? Então, eles não abandonam a macrohistória ou a história da estrutura, a história estrutural. Eles tentam fazer uma dialética, né? Uma conversa com os vestígios e o seu contexto maior. Tá? Então, justamente, o Menóquio ele é um exemplo clássico, né, da microhistória, porque se o Ginsburg estava pesquisando os Andarilhos do Bem e se deparou com esses acervos inquisitórios, e, de repente, ele está ali só olhando os acervos inquisitórios, procurando os Andarilhos do Bem, né, a metodologia lá... Debruçando sobre se fontes, debruçando que sobre fontes, o exato, historiador são fontes, trabalhando. são fontes. Mas se ele só está buscando o que era a Inquisição, como é que foi a Inquisição na Itália, se ele só está buscando isso, provavelmente ele não vai parar o olhar no Menóquio. E justamente por ele ter esse olhar apurado do historiador, né, do detalhe, da lupa do detetive, é que ele vê que o Menóquio é um personagem que chama muita atenção nesses julgamentos de outras pessoas que claramente, né, podiam ser mulheres, podiam ser pessoas letradas, pessoas que estudaram, né, pessoas que leram. Como que um moleiro, que é um cara que trabalha num moinho, tinha acesso a um pensamento tão complexo como o do Menóquio? Sim, porque é complexo. Porque é complexo. E ele desenvolve, né, o seu pensamento ao longo dos relatos inquisitoriais, e a gente vai sabendo o que ele leu, né, como que ele leu, da onde vinham os livros, né? Isso é uma coisa extremamente interessante. O Ginsburg ele faz essa pergunta. De onde saíram os livros que o Menóquio leu? Com quem ele conversou? Né? Como que um simples moleiro teve acesso a esses estudos? E desenvolveu um pensamento tão maravilhoso e tão à frente do seu tempo. Né? Ele pensava à frente do seu tempo. Né? Ele já tinha uma ideia de panteísmo, né? Que era... eu até senti falta do Ginsburg mencionar no livro o Giordano Bruno, que é contemporâneo, um pouquinho antes até do Menóquio, né? Trazendo essa ideia do Deus em todas as coisas, né? De olhar Deus nas pequenas coisas, o Deus dentro de nós, né? Então, assim, o Ginsburg ele teve uma sensibilidade ao se deparar com essas fontes e olhar um personagem tão interessante quanto o Menóquio. E é legal da gente pensar o Menóquio, porque às vezes a gente tem uma visão super uniforme sobre a história, né? Super uniformizante sobre as coisas, em que a Idade Moderna é isso, Idade Média, sabe? A gente tem esse pensamento. Acho que no Caliban e a Bruxa que a gente falou lá no primeiro episódio, a gente também vai pensando isso e vai pensando todas essas lacunas que ficam, né? Todas essas... Não sei, às vezes a gente fica com essa impressão, e, de novo, eu reitero, por conta desse ensino escolar super totalizante, essa coisa toda, que a gente fica com essas perspectivas. Né? E o Menóquio é um ponto fora da curva, mas ele também não é o único, existe o panteísmo. Exato, né? exato. Existem essas religiões. Porque justamente a microhistória ela surge para dar voz ao que a gente chama dos excluídos da história. Sim. Né? A Michelle Perrault tem um livro, né, dos excluídos da história. A Michelle Perrault é da terceira geração dos Anali. Né? Ela que cunha lá a história das mulheres, embora o Duby já tivesse escrito, né, as damas do século XII e tal. Mas os excluídos traz uma novidade aí. Né? Vai pesquisar justamente camponeses, pessoas comuns. Né? O que pensavam essas pessoas? Por que elas não interessavam antes para a historiografia e só as grandes personagens, os grandes personagens despertavam algum interesse? Né? Esses camponeses, ou aí a gente entra nos povos originários, nos escravizados, a gente entra nos operários. Né? Então, abre-se um leque de possibilidades quando a gente muda a lente. Sim. Né? Então, o Ginsburg e o Levi eles mudaram a lente.
né, dessa pesquisa e trouxeram uma super contribuição para a metodologia historiográfica, né, que se reflete também nos currículos escolares de história, né, porque já há essa mudança, né, os livros didáticos que estão se usando atualmente já não são os que eu estudei nem os que você estudou. Sim, né? sim. Então, ainda bem, né, que nós ampliamos aí o escopo, né, de abordagens da história que contribui aí para uma diversidade, né, da história, uma diversidade cultural, uma diversidade de povos, uma diversidade de etnias e de narrativas que contribuem aí para tentar, né, compor aí esse painel da historiografia, né? E sobre microhistória no Brasil, assim, tem alguns autores que você pode recomendar? Temos alguns autores. Coisas que a gente, às vezes, pensa que não é microhistória, mas Temos. é. Exatamente. O Peter Burke, ele tem um livro, né, que ele conta, né, ele fala da Revolução Francesa da Historiografia, que é a Escola dos Análises. E ele reconhece ali uma contribuição de um brasileiro que, para nós, é muito conhecido, que é o Gilberto Freire. E o Gilberto Freire ele já estava fazendo uma mudança de paradigma na sua escrita, na sua historiografia, ao mesmo tempo que o Marc Bloch ou o Febvre estavam escrevendo, né? Embora eles não tivessem dialogado ou entrado em contato. Então, Casa Grande Senzala é um livro que é uma mudança de paradigma na nossa história social, vamos dizer assim, né? Então, ele já está dando essa contribuição. E ele faz um trabalho de microhistória, o Gilberto Freire, sem provavelmente chamar isso de microhistória, porque não vinha ao caso, esse termo foi cunhado na década de 80, quando ele faz o livro, em 1955, que é Assombrações do Recife Velho. Esse livro é um trabalho de microhistória, onde ele vai pegar lendas, né, representações, e traça um olhar muito específico de como a sociedade se relaciona com essas histórias. Isso é um trabalho de microhistória. O Kleber Mendonça Filho não está com um filme que fala também sobre essas questões de Recife Velho? Então, mas aí é o Recife mais, digamos, contemporâneo, vamos dizer, do é o século XX, é o velho novo. Tá. Né? O Gilberto Freire, que tem a ver, né, porque são as memórias, né, das fotos, né, que ele vai atrás dos cinemas antigos, né, Sim, e é belíssimo, inclusive, o filme. Mas o Gilberto Freire ele está tratando de um Recife dos séculos anteriores, né? Ele volta mais no tempo. Além dele, nós vamos ter o Boris Fausto, que é um historiador super consolidado, é um cânone da nossa historiografia. Sim. Ele também desenvolve um trabalho de microhistória meio que sem saber, né, quando ele faz o crime do restaurante chinês. Também é um trabalho de microhistória. A gente tem a Laura de Melo e Souza, que também é uma historiadora que vai trabalhar microhistória. O Ronaldo Vainfas também é um historiador de microhistória brasileiro. Embora a gente não categorize assim, né? Eles têm uma categorização meio europeia, né? Não, é europeia e ela também, digamos que ela limita o historiador, né? Ele não necessariamente é só um historiador de microhistória, né? Ele pode trabalhar diversas abordagens. A microhistória é uma das abordagens que o historiador pode utilizar, né? E eu acho que isso é a riqueza e a beleza da história, né? A gente tem diversas abordagens para se usar, né, dialogando com uma história cultural, uma história das mentalidades. Né? Eu acho que é isso. Terminamos, será? Terminamos. Bom, galera, esse foi o nosso último episódio de História em Ação. Ai, que pena. Queremos mais. Com a nossa queridíssima convidada, Muito Melissa obrigada. Vicente. Esse projeto está sendo feito por muitas mãos, né? Tanto os podcasts quanto o espetáculo. Então, eu quero nomear aqui toda a nossa equipe, agradecer a Melissa Vicente, eu que agradeço. A Isabela Soares, que sou maravilhosa, a Cássio Alves, Luísa Penelas, Pedro Oliveira, Guilherme Pimenta, Estúdio, Vitória, que acabei de conhecer, Daiane Araújo, César Agenor, Denise Braga, Altescom e a FESET e a Secult, a Prefeitura de Santos, pelo projeto do Facult. Muito obrigada a todo mundo que está fazendo o projeto girar. Eu quero agradecer também ao público que está acompanhando, que eu espero que esteja acompanhando. Que sim, a gente, com certeza. A gente gostou muito de apresentar o Carlo Ginzburg e todo esse contexto histórico e
né, trocar esse conhecimento com todo mundo. Foi muito legal, assim, entrar em contato com você, Sim. com os outros historiadores, entrar em contato, colocar em contato, na verdade, a história e o teatro, que são as minhas paixões e que eu acho que conversam muito também. Então, segue o projeto no Instagram. O Instagram se chama Heresia Forjada. Segue lá. Também acompanha no YouTube, no Spotify, que a gente vai estar postando tudo para lá. Esse é um projeto contemplado pelo Facult de 2022, da Secult de Santos. Muito obrigada, galera. Aqui quem fala é a Isa. Câmbio, desligo.